Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Folino, sou terapeuta alternativo, integrativo, desenvolvedor do método MIB, método investigativo bioemocional. E eu estou aqui hoje preparando esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos para os meus alunos, para os mentorados, e também para quem quiser tirar algum tipo de dúvida a respeito dos medicamentos que estão sendo tomados para reduzir colesterol e equilibrar os triglicerídeos. Normalmente, os medicamentos eles são à base de estatina, né? O mais conhecido que ascoestatina. Mas esses medicamentos, de acordo aí com algumas pesquisas, esses medicamentos, eles causam dores localizadas, causam tontura e causam também, às vezes, alguns lapsos de memória, como amnésia, momentânea. Então, isso é muito importante para que vocês possam entender que o medicamento ele traz vários efeitos colaterais e muitas vezes o paciente vem buscar um tratamento na terapia e na terapia acontece de ela melhorar, mas ela vai tomando os medicamentos e volta a ter os sintomas. Então, agora é importante vocês entenderem a respeito disso, tá? E eu vou explicar como acontece o colesterol no lado emocional, tá? Então, o corpo nosso, ele tem sempre uma boa vontade em nos ajudar. Então, o que ocorre muitas vezes? Todas as vezes que nós estamos tratando de situações em que envolvem artérias, veias, sangue, nós estamos basicamente falando sobre situações em que a pessoa não consegue lidar com conflitos que muitas vezes são familiares. Na maioria das vezes, são relacionados ao laço sanguíneo, à constituição familiar. Pois muito bem. O que acontece? Eu vou dar uma explicação assim, bem simples, para que possam entender o porquê acontece de surgir o colesterol. É comida, é lanche, é não sei o quê, é bolacha, seja o que for, mas isso não são os causadores. Muitas vezes eles são potencializadores, eles alavancam o que já existe. E muitas vezes o cérebro nosso, ele vai em busca desses alimentos que é para poder reforçar o colesterol. Sim, reforçar. Por isso que os médicos às vezes dizem assim, olha, corta isso, corta aquilo, não como mais isso, não como mais aquilo. Mas o nosso cérebro, ele tem uma intenção, uma boa intenção para nos ajudar a sobreviver enquanto nós estamos tendo um tempo de reparo. Ou seja, podemos dizer assim, olha, eu vou fazer um reparo aqui no seu corpo até que você resolva esses conflitos, essas situações que estão ocorrendo contigo. Então, é importante de entender que a doença, a dor, ela vem em seu benefício. O que o meu corpo está querendo transmitir, o que o meu corpo está querendo me dizer a respeito dessa dor, dessa doença, desse sintoma. Então, percebam uma coisa, eu quero trazer aqui para vocês, aqui no quadro, aqui atrás, um exemplo do que vem a ser o colesterol. Por exemplo, né? O colesterol. O colesterol. Ok? Colesterol. O colesterol, normalmente, a maioria das pessoas sabem que é, por exemplo, uma gordura, uma glicose
no sangue, nas plaquetas e na parede da artéria. Mas olha só o que acontece com o nosso corpo quando nós, a parede, você tem uma artéria. E aqui você tem o sangue. Ok? Aqui você tem o sangue percorrendo na sua artéria. Tá? Ok, artéria. Então, o que acontece? Quando você passa um conflito familiar, essa parede aqui, ó, essa parede fica fraca, a parede, porque nós temos várias camadinhas na bitola da artéria, várias camadas. Tá? Nós temos aqui como se fosse camadas, são camadas de proteção, né, que vai envolvendo as paredes da artéria. Então, o que acontece? Quando você passa um conflito emocional que mexe com a sua configuração familiar, mexe com toda a estrutura familiar, essa parede aqui enfraquece. Ela fica meio fraquinha em algum ponto. Ela enfraquece. Fica meio suscetível essa região. Por isso que o seu corpo em si entende que você está correndo um risco, e se essa artéria romper, o sangue vai dar um trombo, você pode morrer pelo fato de romper a artéria. Então, o que o seu corpo tem uma boa intenção? Ele detecta que essa área aqui está frágil. Então, o que o seu corpo vai fazendo? Ele fala, olha, eu tenho uma região frágil aqui na artéria. Essa pessoa corre um risco de morrer. Então, eu quero... o que o corpo faz? Ele começa a revestir essas camadas aqui como se fosse uma argamassa, como se fosse uma massa de correção. Só que quando nós temos uma correção para fazer numa parede, nós usamos a massa, esperamos secar e vamos lá lixando, damos acabamento. O corpo, ele não consegue fazer esse acabamento. Então, ele começa a colocar a massa no lugar e começa a colocar aqui nessa parede aqui, esse lugar frágil. Então, ele bota a massa aí. Vamos reforçar esse local que está frágil até que você resolva os problemas. Quando resolver, isso aqui deixa de acontecer. Então, e quanto mais você vai tendo problemas com família, e você não resolve as questões, então o corpo começa, essa parte aqui começa a inchar. Porque tem várias massas aqui. Essa parte começa a inchar. Porque vai forçando a parede, tanto para fora como para dentro. Tá? Só que para fora, isso não faz tanto problema, não causa tanto problema. Mas até então, o seu corpo está dando um jeitinho de te ajudar a sobreviver, a ficar vivo até que resolva a situação. Lembrando, quando você resolve essa situação, isso daqui deixa de acontecer. O corpo vai simplesmente eliminando. Assim como ele deu ordem para vir essa massa de proteção aqui, para dar um reforço na artéria, ele também entende que você já resolveu, não precisa mais, e aquilo vem, os micro-organismos do corpo
começa a eliminar esse excesso de massa, de gordura que tem aqui. É uma proteção, lembrando bem. Então, à medida que os problemas vão acontecendo, essa massa vai forçando, vai aumentando. O que vai acontecendo com esse canal aqui? O sangue passa por mais dificuldade e começa a alterar a pressão arterial, como se você estivesse pisando numa mangueira de jardim, por exemplo, quando você está fluindo a água da mangueira, você pisa na mangueira, a água passa, mas diminui. Acontece igualmente aqui. E como faz para resolver essa situação? E se evolui, cada vez vai fechando mais esse canal aqui, ó, essa distância aqui, o sangue não passa, aí começa a dar ataque, angina, dor no peito, e aí você vai desesperadamente no médico, e o médico diz, ó, você está com entupimento na artéria, precisa colocar uma molinha aqui, ó. Aí ele manda uma molinha para largar tudo isso aqui, e essa molinha empurra esses e aí o sangue passa naturalmente nessa bolinha que chama estéreo. Questão de até mais problema pode entupir essa região aqui e você voltar nela, você já tem um stent, daqui a pouco você coloca outro stent, porque está acontecendo esse sintoma. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade nisso. E aqui eu espero ter passado assim, um pouco de simplicidade para vocês. E vamos lá. No próximo vídeo, deixa eu dar uma pausa aqui e depois nós voltamos para o próximo vídeo.